duas coisas que eu queria dizer para vocês. Primeiro, lembrar vocês que hoje é o nosso último encontro do grupo. Na próxima quarta-feira, nós vamos fazer a nossa jornadinha, que parece já tem uns 4 ou 5 trabalhos inscritos. Vamos ter, não é? Pode ser qualquer tipo de material, pode ser poema, Pode. Qualquer coisa. Pode. A gente mesmo não está fazendo. Se você acha que suscita uma discussão que tem a ver com o nosso tema aqui, nossa discussão, não é? Que é corpo, política e diversidade sexual, nosso tema é esse. Né? Vocês lembram, né? Tudo bem, você pode propor o que for, tá? Mas os 10 minutos são rigorosos. A ideia é essa, 10 minutos, termina 10 minutos de apresentação, mais 10 minutos de discussão. Aí passa para o outro, tá? E nós, tudo bem? E nós estávamos aqui conversando algumas ideias para os nossos estudos no próximo semestre, né? Então, o pessoal estava dando a ideia aqui, o Guilherme colocou uma questão que era a dificuldade que ele tinha, e imagino que muitos de vocês têm, no manejo dos conceitos em Lacan. Hã? Não, então a gente está rolando uma ideia aqui que eu acho que tem futuro, né, da gente fazer os nossos encontros alternados de uma maneira que a gente possa, por exemplo, quinzenal, assim, alternado, né? Eu disse para vocês que a minha ideia não é uma coisa fechada, porque eu aceito propostas, vamos dizer assim, né? A minha ideia no próximo semestre era exatamente trabalhar a partir dessa interrogação, né? Se o sujeito é queer. É muito interessante isso, porque a ideia de sujeito, obviamente, vocês sabem que eu não sou nenhum especialista em teoria queer, eu sou um leitor também, né? Vou ler com vocês, mas o pouco que eu já li já indica uma coisa curiosa, que é essa ideia de que o sujeito não é fixo, né? Não tem rigidez, nem uma fixação. É uma função, inclusive. Então, isso aproxima, pelo menos na minha suposição, posso estar completamente equivocado, mas na minha suposição isso aproximaria a própria noção do sujeito em Lacan, né, e na teoria queer. A ideia seria a gente encaminhar essa discussão. Primeiro veio na minha cabeça assim, não pode ser queer porque é uma função do simbólico. Aí depois veio na minha cabeça, não, mas tem uma honra minha desse jeito para ser uma resposta real. Exatamente. Aí que a gente pode talvez aproximar algumas ideias, né? Que aí é onde você tem que dizer que não tem como, tem que ser real, simbólico, imaginário, nodado. Se tivesse esse tipo de avanço, a coisa tinha acabado. Então, a ideia é para vocês pensarem, a gente decidir aí lá para janeiro, a gente conversar pelo WhatsApp e tal, mas a ideia é essa, de fazer uma coisa assim, tipo quinzenal, né? 15 dias a gente estudava o nosso tema, que a gente ainda vai decidir, mas eu estou propondo que seja esse, o sujeito é queer, não é? Vai perguntar? Não. E alternado com a primeira ideia era a gente alternar com conceitos básicos em Lacan, né? Assim, real, simbólico, imaginário, o inconsciente estruturado como uma linguagem, a própria noção de sujeito e tal. Mas eu também propus aqui que pudesse ser alguma coisa que fundamentasse a discussão, né? Por exemplo, se a gente tivesse feito isso nesse semestre, seria interessante estudar, por exemplo, a sexuação em Lacan. Nesse semestre seria, né, para fundamentar exatamente a discussão. O problema qual é? É o que eu estava me queixando aqui de vocês, falando mal de vocês, me queixando aqui por Vinícius. Eu não quero que fique uma coisa aula, que termina ficando, só aula, né? Daí a importância de que vocês leiam, que tragam as questões, né? E também vocês vão ter que se arriscar lendo Lacan, porque
a ideia desse grupo aqui, qual é? Como eu estava dizendo, não é, nosso grupo de estudo aqui é muito mais um grupo de discussão do que um grupo de estudo. Por exemplo, os nossos textos, eles são textos que suscitam discussões. E a partir dessa discussão, a gente vai ler Lacan, vai ler a Butler, vai ler o que for, os autores com os quais a gente... Né? Semestre passado, a gente trabalhou o livro da própria Butler, né? Os corpos que importam. Mas, de maneira geral, esses grupos não têm sido assim. Né? Tem sido exatamente um momento onde os textos que a gente propõe para vocês são textos interessantes, às vezes não tão, nem tanto, né? Mas são textos interessantes que suscitam uma discussão. Tá? Quer dizer, nesse caso, se a gente mudar o formato e o funcionamento no próximo semestre, aí vocês vão ter que se arriscar e encarar o lacanês. Né? Isso precisa de disposição. Isso, meu grupo... O Euler estava. Fala aí, Euler, do grupo que você queria falar. É um grupo do seminário 11, né? Os 4 conceitos fundamentais. E são realmente fundamentais. Seria outro nome, né? Seria o nome do bairro. Mas aí o Lacan foi mudado. O Lacan não tem um momento propício para você começar a estudar. O seminário 11 é uma boa entrada, é uma boa porta de entrada. Exatamente. E aí, vou anunciar o melhor em dezembro. Queria passar uma lista para vocês colocarem para não meio. E aí eu acho que talvez a gente possa entrar em algum momento. Sim. Não, é uma coisa que vocês precisam ter em mente. Vocês não vão estudar, eu nem ia dizer seriamente, mas obviamente que eu ia tirar a seriedade do nosso estudo aqui, o que não é verdade, a gente faz um estudo sério. Mas vocês não vão estudar de uma maneira radical e mais aprofundada psicanálise na universidade. Vocês vão ter que procurar os espaços de fora, né? Grupo de estudo, instituições, e o que for. Fazer análise, né, também. Mas a universidade, assim, esse nosso espaço aqui, talvez não sei nem quantos espaços desse tipo tem de psicanálise na universidade. Então, tivemos uma época que a gente teve, no Intruso, uns 3 grupos de estudo. A Jussara fazia um, não sei mais quem, a Alice fazia outro e tal, e etc. Então, assim, não era pouca coisa. Né? Mas para você fazer um estudo sistemático, por exemplo, de Lacan e etc., de maneira mais apropriada, vamos dizer assim, é difícil você fazer isso na universidade. Né? São preços para tirar aulas, esse propor a referências artísticas, sabe? Se relacionadas a uma obra, uma escultura, uma música, de acordo com cada texto. Daí eu acho que a arte leva uma discussão super interessante também, para tirar essa seriedade. Ou a gente poderia fazer também como uma coisa parecida que eu faço nas aulas, né? Que é, por exemplo, cada um ou 2 ficariam meio que responsáveis por trazer questões daquele texto. Né? Quer dizer, trazer questões não é da aula, né? Porque senão seria uma outra aula, que não a minha. A ideia não é essa. É trazer questões, é trazer dúvidas, trazer passagens, é pegar aqui, ó, o professor Lacan falou esse negócio aqui, eu não entendi porra nenhuma. O que é isso? Entende? O que é que isso quer dizer? O que é que ele está chamando de linguagem, simbólico? Entende? Trazer essas questões. Mas eu acho que, assim, para que seja uma coisa... É importantíssimo que vocês leiam os autores originais. Né? Você, por exemplo, numa dissertação e tal, é claro que você pode usar os intérpretes, porque são a mão na roda. Né? Mas você não vai fazer uma dissertação, falar da maternidade sem falar de Freud. Né? É como? Você pode falar de outros autores.
Mas na psicanálise, se não falar de Freud, não falar de Lacan, né, ou Melanie Klein, se for o caso, né, dependendo da referência, você tem que ler e os autores originais. Né? Porque é fundamental, quer dizer, você não tem tantos autores originários assim na psicanálise, por exemplo. Né? A maioria das obras giram em torno da obra de Freud e da obra de Lacan, ou de Melanie Klein. Tal, né? Porque são os caras que o Freud inventou a psicanálise e o Lacan renovou a psicanálise e inventou de novo. Né? Fez uma outra coisa. Então, não é todo dia que a gente encontra alguém que inventa essas coisas assim. Né? Tá certo? A ideia é essa, vocês pensem. Né? Aí, obviamente que, como eu disse, para você iniciar um estudo de Lacan, vocês precisam ter disposição, porque Lacan a gente não lê. Lacan a gente senta e estuda. Tá? Ler Lacan não é possível. Você vai ler e não vai entender nada. Vai deitar na sua cama, na sua rede. Rede é ótimo para ler, vocês sabem disso, é bom para a coluna. Né? E começa a ler Lacan. Não rola. Não é assim. Né? Ou você lê, não entende nada, e lê de novo. E leva para um espaço onde você pode... É. Então, você conhece algum tempo? Não, tem dicionário de psicanálise, tem vários, né? Tem o do... o problema do Laplanche e do Pontalis é que eles eram lacanianos, né? O Laplanche especialmente. Em 68, eles romperam com Lacan. Então, simplesmente não tem Lacan no vocabulário de psicanálise do Laplanche. Né? Laplanche virou rival do Lacan, né? Morreu agora, né? Uns 3, 4 anos atrás do Laplanche, já com 90 e cacetado. Então, o Lacan, inclusive, ironiza. Né? Quando eles publicam o vocabulário, que ficou muito famoso, é um dos mais famosos na psicanálise, mas não tem Lacan. Né? Não tem, assim, verbetes lacanianos. E o Laplanche não era qualquer um. Laplanche era um discípulo de Lacan, né? Um lacaniano proeminente. Só que eles romperam em 60 na cisão de 67 ou 69, não me lembro, na École. E aí o Laplanche foi fazer outra coisa, né? Ele fez uma obra própria, vamos dizer assim. Então, assim, é um bom dicionário de psicanálise, mas não tem Lacan. Tem um dicionário da Rudnesco e do Kaufmann, que é muito bom também, que é um tijolo assim, vocês encontram na biblioteca. E tem o do vocabulário de psicanálise também, do... Qual é o nome dele? Veio aqui, trouxe ele aqui, para Fortaleza. Não, ele é francês. O sempre vem? Não, não sempre vem, não. Ele veio uma vez, eu não tinha nem nascido. Na época do suposto, não era do suposto, era o... Bom, procura, vocabulário, esqueci o nome dele. Chemamá. Roland Chemamá. A gente trouxe o Chemamá aqui há algum tempo. Que também é bem interessante. Ele é menorzinho, assim, é vocabulário de psicanálise, se escreve Chemama, né? É bom. Um CH. Chemama. Roland Chemamá. São esses assim, os mais... Da Rudnesco e do Kaufmann, ele é mais encorpado, né? Mais completo e tal. Então, se fosse para comprar um, eu recomendaria comprar o do Kaufmann e da Rudnesco. Não, não tem grande, né? Inclusive, com uma questão aí, ela está falando de bem-estar relacionado com a participação toda. Se olhar algo para isso, né? Colocar é problema.
Ele mulher que por mapa, A Rudnesco, como se diz na gíria, é mais queimada do que fundo de panela, porque depois que ela fez também a biografia do Lacan, e os lacanianos também caíram de pau em cima dela, né? Então, ela é bem queimada. É uma historiadora importante, né? Tem certamente um dos livros de história da psicanálise mais importantes, que é aquele História da Psicanálise na França, né? Eu recomendo que leia, não é porque a gente fala mal dela ou critica que não deixa de ler, tem que ler, né? Mas ela tem coisas interessantíssimas do Bilé. Enfim, tudo bem? No que causa muito polêmica nas redes sociais, o sexualidade. Esse último que ela lançou, considerando De quem? A Rudnesco? Qual é? Como sei. ela lançou o último, a Carol Leão fez, então, acho que foi boa, ela postou. Qual é o livro? Eu não acompanho muito mais a Rudnesco. Acompanhei na época da história, mas não deixei de acompanhar a Rudnesco. Bom, podemos ir para o texto? Não, veja bem, eu estava dizendo, não sei se você já estava aqui. Esses conceitos, essas elaborações, vão sendo construídas dentro da obra, né? Por exemplo, a primeira vez que o Lacan fala de gozo é no seminário 7, tá? No seminário sobre a ética. Só que ele fala do gozo de uma maneira geral. Aliás, o Millet, falar nele, né, ele tem um dos textos que é um dos mais interessantes didáticos para falar disso. São, se não me engano, o título Seis Concepções, não me lembro exatamente o título exato, mas você encontra. Que ele fala exatamente, são 6 concepções de gozo em Lacan, né? E aí ele vai falando, ele é muito, esse texto dele é muito bom. O Millet é complicado por outros motivos, né? Aquele para começar também, quando eu estava dando a opinião, vai ver se nada, você aquele percurso lá, aquele fez lá, pelo menos até uma parte do Lacan. O percurso do Lacan, já aquela mulher, é um monte de protocolo. Assim, ele vai até uma parte do Lacan, o Lacan ainda estava antigo na época. Mas é um dos melhores livros do protocolo. Veja bem, ele começa a falar de gozo no seminário 7, a sexuação é só no seminário 20. Antes do Novo Romeano. Na verdade, o Novo Romeano ele começa a trabalhar ele se depara com o nó no seminário 19. Né? E aí ele fala um pouco do nó e tal. No seminário 20 ele também fala um pouco do nó e tal, mas ele não trabalha com o nó. Ele começa a trabalhar com o nó no 21. No 21, daí por diante. No 21 até o 27, ele trabalha com o nó. Tá? Então, quer dizer, você não pode... Obviamente que o gozo, lá no seminário 20, partiu do seminário 7 e foi se construindo. Né? A nossa própria noção de gozo. Até chegar à ideia de um gozo fora do sexo, por exemplo, que é o que vai sustentar os matemas da sexuação lá no seminário 22. Okay? Então, você pode ler o seminário 22 sozinho, a partir de começar por ele? Pode. Mas aí você vai ter que, né, voltar um pouquinho, ler o texto do Millet e tal, né, para poder entender. O Lacan também chega lá, porque ele trabalha muito com a lógica matemática. Né? Então, ele chega lá a partir desses movimentos todos que ele fez dentro da obra.
Tem um vídeo meu que a gente falou, não me lembro, foi na época da pandemia, né, que ainda era online, que está lá, né, está lá no Intruso, no canal do Intruso. Tem vários. Eu já disse para vocês, né, os nossos encontros desde 2020.2 para cá, os vídeos estão lá no Intruso, as nossas discussões. E tem um deles que eu não me lembro mais qual é a data, o Guilherme lembra, do vídeo sobre a sexuação, você lembra qual é a data? 2020.2, Aí tem um vídeo específico que eu falo especificamente dos matemas da sexuação. E que, obviamente, é uma introdução, né? Pode ajudar a introduzir. Tá certo? E vídeo bom, né? Não é vídeo fuleiro, não. Bom, gente, vocês leram o texto? É um texto muito curioso, porque é um texto de um antropólogo, não é? Eu achei muito interessante, até para falar da questão da sexuação e do identitarismo, não é? Que é muito curioso. Não é? O texto, ele é, assim, do ponto de vista teórico, ele é simples, né? Ele não desenvolve questões sobre a transexualidade, sobre o travestismo e tal, nada disso. Porque a história do texto qual é? Um antropólogo que fez uma dissertação, agora não me lembro se é mestrado ou doutorado, mestrado, né? E ele então faz um grupo que se chamava Terças Trans, onde ele convida várias pessoas trans, né? Aí iam mais pessoas que se nomeavam trans do que travestis, não é isso? Travestis tinham poucos, e eles faziam como uma roda de conversa, eles davam um tema, e esse grupo, que era coordenado por ele, né? Que ele é antropólogo, ele não é psicanalista, nem psicólogo, ele é antropólogo, ele levantava, porque a ideia dele era exatamente, a pesquisa dele era exatamente sobre os termos utilizados para definir o que seria a transexualidade, a diferença entre transexualidade e travestismo. O curioso é que nem os transexuais, nem os travestis sabem bem o que é isso. Não é? Elas não sabem dizer muito bem. Não é? Existe uma curiosa discussão, uma curiosa rivalidade entre as travestis e as transexuais, porque muito interessante, porque as travestis, isso é uma pesquisa dele, tá? É lógico que a pesquisa a gente pode até pensar em generalizar ou fazer uma crítica à generalização possível, né? Mas, por exemplo, de que as travestis se reconheciam como mulheres e não reconheciam, as travestis não, as transexuais se reconheciam como mulheres e não reconheciam as travestis como mulheres. Diziam que as travestis eram viados. Né? Aquilo? Não, o estudo é de quando é? 2008, 2009, né? Aconteceu o mestrado 2008, 2009. De lá para cá, pode haver alguma mudança. Né? Então, eu achei muito curioso isso, porque, quer dizer, eu disse para vocês na vez passada isso, de que para a psicanálise também, essa história de ser homem ou ser mulher não é uma coisa que você tenha definida de uma vez por todas. Né? Até porque, como eu também afirmei, tanto Freud como Lacan afirmavam isso, que você não tinha essas categorias no inconsciente. Não é assim. Em Freud, é assim, você tem o fálico e o castrado. Isso não quer dizer que seja homem ou mulher. Lacan é outra coisa. Lacan já entra para a questão da sexuação. Mas essa definição, essa identificação, e ainda tem outra questão, né?
as identificações, elas nunca são fechadas. A identificação, como não há essência, por exemplo, para não complicar no sentido de ir para o campo do feminino, vamos supor as identificações mais fechadas, entre aspas, que seriam as identificações fálicas, as identificações masculinas, por exemplo. Não estou falando de homem e mulher, estou falando de masculino. Tá? Então, a mulher também precisa ter uma identificação fálica, sob pena de incorrer numa psicose se não tiver. Por exemplo, estruturalmente, para Lacan é assim. Né? É preciso que haja uma relação com o falo, né? Com o sexo e com o gozo do corpo, o falo precisa estar fazendo essa mediação. Quer dizer, essas identificações fálicas, elas não são a garantia de que o sujeito se reconheça como homem, por exemplo. Até porque, obviamente, o que acontece, como o falo não é uma presença, é claro que os homens, por exemplo, podem se equivocar ou se enganar imaginariamente, achando que se tiver um pau maior é mais homem. Que é exatamente a ideia do falo imaginário. Se fosse mais viril ou mais potente, etc. O que, obviamente, não é verdade. Porque na clínica, por exemplo, a condição da neurose implica nisso. É diferente da psicose. Porque na psicose, a gente poderia considerar que não há uma sexuação, né, mais ou menos situada, vamos dizer assim. Mas mesmo na neurose, que você tenha essa sexuação situada, vamos dizer assim, o sujeito se situa de um lado ou de outro, na forma de gozo, que não é ser homem ou ser mulher, é como o corpo goza. E é interessante porque isso aparece aqui. Né? É muito curioso que isso aparece aqui numa discussão entre as transexuais e as travestis. Porque, por exemplo, as próprias travestis e transexuais eram atravessadas pelo discurso médico e pelo discurso hegemônico, então elas diziam que se as travestis tinham pênis, então elas não eram mulheres. Então elas estavam numa condição masculina, vamos dizer assim. Um cara bem maluco, que é o Rogério Skylab, eu gosto. Eu acho que eu gosto mais da leitura de ser maluco. Mas, assim, ele fala, óbvio que eu não concordo com ele, mas, assim, ele fala que é contra o travesti fazer a cirurgia, porque travesti é uma figura fundamental que expressa as contradições do contemporâneo do corpo. Sim. Legal. E ela disse que muito tempo na vida dela existia um questionamento em torno da genitália. A genitália. E ela disse que o movimento ele é revolucionário na medida que tem que escapar, que busca esse esforço para escapar da genitalização. Não se trata de uma genitália, a identidade dela não é dessa forma. Ela disse que difere a mulher trans da travesti é a autodeterminação, tem uma dimensão política. Uhum. Então, não é do campo do genital. Seria muito bizarro e muito retrógrado a gente pensar em identidade a partir da genital. É pequeno, é tamanho, é enorme. Seria você regredir a ideia do anatômico, né? O próprio exemplo que tu usou, né? Se você é homem, pelo tamanho do pênis. Pela anatomia, né? Porque lembrem-se, eu já falei isso para vocês, de que o falo ele tem uma dimensão simbólica e uma dimensão imaginária. Né? Então o cara pode achar que tem um carrão, os donos da rua, né? Tem o carrão e acha que é dono da rua, porque tem um carrão e é fálico e lhe corta, ele para o carro no meio da rua e para na escola, né? Vocês devem ter visto já essas cenas, né, dos carrões fálicos e o cérebro pequeno, né? Pequena discussão com esse conceito das médicas. A pessoa realmente só vai ser
procedimentos médicos, quando a redesignação, a terapia hormonal. Inclusive, tem uma atriz, a chefe. O pessoal, mas aí ela tem que ela traz muitos anos médicos, sabe? Pessoas pacientes que traem velho como trans, eu acho que pode ter da própria comunidade. Pois é. Eu acho uma troca importante. Eu acho que isso deveria ser uma crítica, mas não por porque eu acho que a cirurgia não tem que haver com uma questão do que expande a vida da pessoa. Então, se você julga demais, também está contigo próprio pé, de alguma forma. Porque outros elementos que expandem a sua vida que podem sair da lógica, da lógica que vocês têm, por exemplo, outra pessoa pode ir lá e a pessoa também fez isso, aí começa toda aquela besteira, sabe? Besteira de ficar vivendo o outro. A crítica é importante, mas não tem universidade, qualquer coisa, mas não vai moral. Essa mentalidade que o Leonardo falou, essa besteira, O texto apresenta. era um julgamento moral. Por isso estava É porque, por mais, quer dizer, que você esteja numa posição de resistência ou de contra-hegemônica, é difícil que você também não seja afetado pelo discurso hegemônico, né? Então, da mesma maneira que as transexuais, as travestis, os negros, né, quer dizer, são atravessados também e precisam se dar conta, né, desses discursos hegemônicos. As mulheres, né, que a gente está pesquisando, as mulheres aceitam essa condição discursiva misógina, e eu estava contando ontem na sala de aula, né, que várias mulheres diziam isso, quando se separaram do marido espancador, a vizinhança toda ficou contra elas, porque ela separou, né? Então, quer dizer, é uma estrutura discursiva social machista, e que ela tem que encarar, tem que enfrentar isso. Quer dizer, as próprias mulheres sustentam isso, né? Então, o discurso hegemônico não é o discurso... E essa é a grande sacação do Foucault. A grande mudança que Foucault traz na concepção de poder. O poder não é o exercício do dominador sobre o dominado. Não é só isso, né? É por isso que Foucault não gosta, por exemplo, da ideia de ideologia. Ele usa o termo discurso. E o discurso, ele subjetiva o sujeito, ele passa a fazer parte da vida do sujeito. Então, esse discurso, a ideia, por exemplo, que a gente falava na vez passada, de que o homem é mesmo assim, mulher é mesmo assim e tal, isso é um discurso que faz parte do cotidiano daquelas pessoas. Então, não é simplesmente uma coisa que vem de cima para baixo. Por isso que o poder positivo, ele subjetiviza, ele cria subjetividades, cria um funcionamento, ele diz como é que a mulher tem que funcionar, como é que o homem tem que funcionar e tal, né? Quer dizer, essa expansão da concepção de poder, nós devemos a Foucault. Não precisa que precisa de um sensor toda hora, né? Não precisa. Fiscalizando aqui. Não. Assim, Exatamente. não precisa da vigilância. Exatamente. Ele sabe que vem de cima para baixo. Né? A questão é que ele sabe que vem. Mas dos lados, por baixo, piramidal. Um exemplo disso, por exemplo, que é toda a questão do discurso médio. Quer dizer, o Foucault já tinha anunciado, e o Deleuze faz uma explicação dessa passagem que ele chama de sociedade disciplinar para o que ele chama de uma sociedade de controle. Sociedade disciplinar Foucaultiana, que Foucault descreveu, né, aquela coisa da disciplina, as instituições, os hospitais, os manicômios, as prisões, os internatos, né,
as instituições da sociedade disciplinar eram instituições fechadas. Né? Curiosamente, hoje em dia, essas instituições ainda existem uma ou outra, mas elas não funcionam mais assim. Porque era aquilo que a gente estava falando sobre eu não sei onde foi que a gente falou sobre isso. Bom, em algum lugar, para me lembrar mais, a gente falando sobre a questão do poder psiquiátrico. Né? E como o poder psiquiátrico, o fato de você ter destruído os muros dos hospitais, o poder psiquiátrico se dissolveu, pelo contrário. Os psiquiatras têm um poder absurdo hoje, ao ponto da psiquiatria, que era a série C da medicina, hoje é a série A. Na época que eu fazia faculdade, psiquiatra eram os artistas que foram fazer, cachaceiros que foram fazer medicina, e não gostaram da medicina, foram ser psiquiatras. Eram os subversivos, os comunistas, os cachaceiros. É claro que era todo o preconceito aos psiquiatras. Hoje em dia, a psiquiatria é uma especialização procuradíssima pelos estudantes de medicina e é top de linha, né? Porque está todo mundo tomando remédio e todo mundo psiquiatrizado. Né? Eu percebi muito isso agora, recentemente, com essa questão do bolsonarismo, né? E com essa. Tudo isso que está acontecendo agora, esses revoltas, etc. E aí o governador, Eduardo Paes, do Rio de Janeiro, falou, né? Prefeito. Soltou o prefeito. Ele soltou um tweet, super engraçado, falando, tipo assim, se eu soubesse que isso ia acontecer, eu não teria fechado o último hospital psiquiátrico. Fechado as portas do último hospital psiquiátrico. Então, eu acho que isso é um regresso, assim, tão grande, porque você vê, né, tipo assim, a gente tem tentado o testemunho mundial, mas a gente vê pessoas da própria psicologia que estão pagando esse discurso, né? Responsabilidade dele. Lembre-se que a cura gay surgiu de uma psicóloga. Né? Lembre-se disso. Mas veja bem, o que eu ia dizer não era nem isso. Observe que o discurso, nem estou falando propriamente do discurso psiquiátrico, mas do discurso médico, de maneira geral, que havia uma resistência a ele no começo do século. Aí o Oswaldo Cruz e toda a briga do Oswaldo Cruz, que no começo do século, né, que morreu gente, e que, hoje em dia, da sociedade disciplinar para a sociedade de controle, essa resistência não existe mais. A disciplina corpórea, higiênica, do corpo, ela se instalou. Não é mais uma coisa que vem depois. As crianças já nascem higiênicas. Eu brincava com isso, meus filhos não têm nenhuma cárie. A minha geração toda tem. Porque nós não tínhamos essa higiene que as crianças têm hoje em dia, porque tem flúor, tem selante, então você gasta um dinheirão com o dentista, para os meninos não terem cárie. Né? Mas eu penso falando isso, pessoal, porque antigamente não tinha você colocar o flúor lá no canal. Depois que começava a falar mais simples. Deixa eu escovar para o dente mesmo e pronto. Né? Comia chiclete. Entende? Essa submissão corpórea ao discurso médico, ela está instalada. Instalada. Não tem mais resistência. Ninguém na periferia vai contra a instalação de um posto de saúde. Pelo contrário, eles estão pedindo para que isso aconteça. Entenda, eu não estou dizendo que isso não deve acontecer. Tem que ter posto de saúde na periferia, entenda. Eu estou só mostrando como foi em 100 anos, que o Oswaldo Cruz foi ali, em 1910, né, 9, por aí e tal. Em 100 anos, nós tivemos uma mudança radical. E que quando os médicos chegavam lá para medicalizar, vacinar a população periférica, teve uma guerra. Os caras não aceitavam. Porque ia para rezadeira, ia para não sei o quê e tal, e etc. Que é uma questão... Foi isso, né? Quer dizer, isso tem... Não se trata nem de dizer que o discurso médico ou que a prática médica é melhor do que a rezadeira, mais eficaz, mais científica. Obviamente que tem a ver com isso, porque a ciência também, o discurso da ciência entrou e se instalou no nosso corpo, inclusive.
O problema é a pessoa, quando fala as pessoas estão incluindo, então, principalmente com brechas para atividade, e contemplam as diferenças, de maneira que elas não precisam de tanto. Então, assim, por exemplo, fulano tem um cara com ideias legais e tal, você tem uma grande dificuldade, sei lá, um transtorno, um transtorno de chamada mental, vamos lá, tipo neurose, grave. Você quer chegar lá, então demora para a cura vir. Você vai esperar quanto tempo até você se dopar para chegar lá e aí poder se divertir? Porque só quem é o digamos assim, pela grande parte da massa, são pessoas que já foram lá para Paris para criar o Christian Boom, que é não sei o que, são pessoas que já galgaram todo o caminho para chegar lá. A gente precisa galgar todo esse caminho para ser ouvido. Então, é uma coisa muito complicada, porque é muito rápido. Então, se você precisar ficar pronto para tudo, e a gente está tendo muita dificuldade de construir outras formas de viver, outras formas de viver a sexualidade, outras formas de viver a nossa sensibilidade, né? Que passa pela luta, que passa pela esquizofrenia, que passa pela sexualidade, que passa por tudo e que continua na periferia porque você só é ouvido depois que você vai no exterior, que você é não sei o quê, você... Mas veja bem, nem sempre isso, o que eu vou dizer, comprova a tese do Foucault, que o discurso ele não ganha um poder só porque é científico. Passou na França. Sim. Ele pessoal, por isso ele teve que entrar lá. Não, tudo bem. Ele tinha algum livro, é isso que eu estou querendo dizer, gente. Ele tinha algum livro de alguma coisa que estava funcionando que ele ia entrar. É por isso que a gente conseguiu pegar a ideia dele para fazer isso. Mas veja bem, Mas as pessoas que não conseguem. hoje em dia, quem é escutado não são só os cientistas, são os grandes mestres, os youtubers também são. Né? Como é que chama? Os influencers. Né? São um monte de gente que só fala besteira e que estou sendo preconceituoso, obviamente, mas e que tem uma influência enorme com as pessoas. Né? Não passaram por Paris 7, nem por... Né? Entende? Então, tem uma questão discursiva. Hã? Pois é. Mas eu não consegui entender essa ligação de ser feito. Ou psiquiatra, ou ser ouvido. Vamos dar o seguinte: quantos esquizofrênicos você ainda não fora? No livro do Montiel, a parte da primeira, eles falam sobre isso. Mas eu preciso falar de reconhecimento. É isso que tá falando. Eu estou falando de reconhecimento. Mas veja bem, Será que reconhecimento é esse, né? Porque o paradoxo que vive a pessoa que vive em outros modos de sentir é o seguinte: eu quero atuar em dificuldade, mas para muitas vezes no seu vídeo isso ainda acontece. Isso é o que acontece na maior parte dos casos. Eu tenho que primeiro chegar lá para deixar o fulano de tal, falar aquele negócio, eu tenho que chegar lá. Quando eu consigo chegar lá, por que o meu modo de sentir, de ver e tal, ele é tão assim marginalizado, que eu tenho que chegar lá para ser ouvido, para ser subversivo,
está sendo sorteio, né? Eu acho que são uma questão importantíssima que eles colocam no antiético e que é muito batida pelo Guattari. Vou recomendar para vocês a leitura de um texto de Foucault chamado A Ordem do Discurso, onde ele vai falar exatamente disso, e como existe uma economia política dos discursos. É exatamente isso que eu estou dizendo. Não é propriamente porque o discurso é mais rigoroso ou mais científico que ele tem poder. Aí a psiquiatria que não nos deixa mentir. E rigor teórico e científico não tem nenhum. E, no entanto, tem um poder absurdo sobre, hoje em dia, quem dita a subjetividade do sujeito. Né? O texto fala disso, exatamente, como atravessa os corpos. Agora, é preciso ter cuidado também com essa coisa do conceito de esquizofrenia em Deleuze, porque a esquizofrenia em Deleuze e Guattari, ele é um modelo de sujeito. Sim. Não é esquizofrenia como psicose. Não é? É parecido, por exemplo, em Freud o sujeito é histérico, em Lacan o sujeito é paranoico, em Deleuze e Guattari o sujeito é esquizofrênico. É diferente. Por exemplo, a situação que o Guattari teve em Labote, lá de Labote na França, os esquizofrênicos cuidavam da parte econômica, né? Muitos iam associar do Lacan, depois iam para os grupos entre eles. Então, esse tipo de experimentação que ele gostaria que ele tentava fazer agenciamento se espalhar, né? Sim. Ele não acredita nesse marxismo que ele acha que é idealista, como Foucault também acha. Isso que você está falando tem a ver com essa... Não, mas tem a ver com uma coisa que a gente falou também na vez passada, né? Com esse processo de despatologização. E tanto porque até pouco tempo atrás você tinha os considerados perversos presos. Né? Hoje em dia, exatamente com a influência do discurso da ciência e o discurso do capitalista, isso se tornou formas de gozo, formas de prazer. Uma questão que foi muito crítica, era entre aspas, quem está passando as implicações da qualidade. Realmente, o discurso psicológico é colocado de lado, né? Enfim, eu acho que tem muitas questões dessas supremacias do neurótico. Tem a realidade, como ela, entre aspas, e a realidade como ela não é, que não é psicológico, né? Então, acho que tem muito a ver com essa relação da interseccionalidade do sistema neoliberal de força toda, né? Nós estamos vivendo hoje uma coisa curiosa no Brasil, não sei se vocês devem ter acompanhado aí nos jornais da vida, que é a briga do Lula com o mercado. Tem uma coisa curiosa que se chama uma entidade, não é, discursiva de poder que se chama mercado e que quer determinar uma série de coisas, inclusive porque a lógica do neoliberalismo é o mercado quer que o Estado tenha o modelo do mercado, o modelo da empresa. E ele já fez um monte de estrago, né? A religião já virou mercado, já virou empresa faz tempo. Não é? Só quem resiste bravamente é o catolicismo, mas daqui a pouco cai também. Não é? Mas de todo modo a lógica católica ainda não é a mesma lógica, por exemplo, Tirando só o do dos evangélicos e tal, que é uma lógica mercadológica muito clara. Agora eu me perdi, o que eu estava falando? Assim, o Lula e o mercado. Né? Quer dizer, então é como se você tivesse que seguir, tem uma série de charges que saíram, né, de que o sujeito está embaixo do viaduto, eu estou com fome, outro diz, fala baixo para não assustar o mercado. Né? Quer dizer, como se essa realidade não fosse considerada pelo mercado, porque realmente o mercado é uma entidade impessoal e está se lixando, porque a lógica é empresarial. Né? Como é que nós vamos dar um teto de 200 bilhões a fundos perdidos, sem ter retorno? Qual é a empresa que faria isso? Nenhuma empresa faria isso. E dar 200 bilhões, que é o que o Lula está querendo, né?
a fundos perdidos, porque não vai ter retorno. Na verdade, até tem, né? Tem um retorno, porque esse dinheiro volta para o mercado e tal, e etc. Mas está se lixando para retornar. Estão se lixando. Enquanto eles estiverem eles têm que ser felizes. Na verdade, eu não quero fazer isso, né? Investir dinheiro circular, exatamente. Estados Unidos, na pandemia, deixou cumprir. Ninguém falou nada. Eu cumpri, a pessoa gastar com área de não. Dinheiro é o gasto investição no mercado. E aqui está lá os 5 anos fundo. Mas lá também. Investimento para a população. E as pessoas não têm consciência. O debate, a América Latina, olha lá nos Estados Unidos, mas então olha, mas não escolhe a alternativa. Veja bem, Está abandonar o Lula depois que ele foi eleito. O cara do negócio do Copas, foi porque ele está assim, esperando. ele vai ter que passar. Mas a lição Foucaultiana qual é? Não acreditem que quem tem poder de dizer a verdade é só a ciência. Não é. Nós temos uma série de discursos, como, por exemplo, o discurso neoliberal, que galgou e ganhou por uma série de motivos históricos, políticos, econômicos, etc., e inclusive, usa o nome da ciência para ganhar o poder de dizer a verdade. Na psicologia, a gente tem uma coisa parecida, né? Que é a simplicidade, o simplorismo, né? Vou inventar aqui, da psicologia comportamental, cuja lógica é de adaptação do sujeito, como diz Lacan, são os canais a serviço do discurso do mestre, né? Querem só adaptar as pessoas ao discurso vigente. E o discurso dos comportamentais é isso: nós somos ciência, a psicanálise não é, os outros não são ciência e tal, e acham que isso é suficiente. Como se ser ciência fosse uma garantia. Né? Eu todo meu argumento, porque assim, ou o sujeito entra na roda ou ele imaginar. Bom, mas aí é onde entra outra questão do Foucault. Os discursos marginais e as resistências também fazem seus efeitos. Sim. O problema é quando eles são postos dentro da roda. Aí vira discurso do mestre, né? Discurso do... Aí que está na fila. Curiosamente, uma coisa que eu estava pensando nesses dias, não? E eu acho que isso não é coincidência, né? Porque, assim, como que os Estados Unidos da América, talvez tenha sido um dos países que mais produzem saberes a respeito da, assim, dentro da própria psicologia, né? E sempre vinculado a esses saberes pragmáticos e tal. E, ao mesmo tempo, é um dos países que mais sofrem com a crise de saúde mental, a qualidade, né? Ao mesmo tempo, é um país que mais investe, né, em medicação, em diagnóstico. É um país que mais sofre, né? Leiam um curso do Foucault que se chama O Nascimento da Biopolítica. O Foucault tem os cursos, além dos livros, né? Ele fez vários cursos lá na universidade, Collège de France. E ele tem vários, né? Que já estão publicados, mas tem um que é muito interessante, se chama O Nascimento da Biopolítica. Ele fala de um monte de coisa, menos propriamente da biopolítica. Mas ele fala, por exemplo, do nascimento dessa lógica neoliberal. E tem um capítulo, 1 ou 2 ou 3, onde ele vai dizer muito claramente de onde vem a psicologia experimental e comportamental, e como ela serve a essa lógica neoliberal que foi criada, exatamente essa coisa do mercado e tal, e tal, e tal. Está lá a gente fez um artigo que está atrasado, já devia ter saído, eu, o Raul e o PH, e que era exatamente sobre isso, os efeitos psíquicos do neoliberalismo, uma coisa assim. E ele já está aceito há mais de um ano e ainda não foi publicado, não sei porque eu já mandei reclamação para a revista, mas ele já está aceito. Mas não sei porquê. Eu acho que eu não posso fazer entender melhor o meu argumento, falando dessa perspectiva do desejo do Guattari, você é em parte capturado, como você falou, né? Você é em parte capturado e em outra parte você faz o que eles chamam de desestratificação, de fogo, sei lá o fogo. Mas
os marginais também, como diz o Lula, às vezes querem comer também. Esse é o problema. Isso é solução, não é um problema. Não, eu quero dizer problema porque não é porque o jeito não tem que atribuir empresariais, capacidade, cognição e tal, e ele não tem o desejo de, sei lá, ser professor na universidade interessante. Todo o problema não está aí. Mas veja bem, essa lógica neoliberal está aqui no nosso programa de pós-graduação. Está na CAPES, está no CNPq, que tem avaliação anual. Esse negócio de avaliação é uma coisa mais neoliberal que eu não faço mais. Os caras ficam putos comigo, mano. Eu vou na oficina e faço avaliação. Não faço. É uma posição política, não faço. Faço avaliação. Hã? Não, a cadeira eu tenho que fazer, né, na disciplina. Mas eu estou falando, todo canto você vai, pô. Você vai comprar um negócio, uma besteira, aí o cara avalia aquilo, valeu o cacete, valeu nada. É uma exigência neoliberal. CAPES, CNPq, todos nós professores da pós-graduação, estamos submetidos a isso. Porque a gente tem que produzir 4 artigos por ano. No barato. Não, no barato não, 4 artigos. 4 produtos, né? Pode ser 2 artigos e 2 capítulos, ou sei lá, né? Pode ser outras coisas, até vídeo de YouTube estão aceitando agora. Entende? Mas tem essa avaliação que a lógica toda neoliberal. É o mercado, os americanos, eu já disse isso para vocês, os americanos estão loucos, se coçando para entrar no mercado de publicação brasileiro, que é gratuito. Eles não entendem como é que o mercado, nós temos várias revistas brasileiras, né, chamadas revistas científicas, e o mercado é gratuito, você publica. Agora que está começando as revistas, e eles estão loucos, já compraram a revista A1 da Psicologia, que é a Reflexão e Crítica, vejam só, a revista Psicologia, Reflexão e Crítica, agora é americana. E é uma revista A1 que passou a cobrar para você publicar lá. E eles já tem uma empresa, né, exatamente, querendo entrar, e se ele entrar, nós estamos ferrados, porque nós vamos ter que pagar para publicar. A CAPES vai ter que dar dinheiro para a gente, porque se exige que a gente publique 4 artigos por ano, vai ter que dar dinheiro para a gente pagar, ou a universidade, a Unifor vai ter que pagar. Já pensou? Diga. Às vezes, no sentido de falando, porque todo mundo tem o direito, todo mundo vai passar pelo discurso, mas que discurso é esse que vai ser o produto? Entende? E aí eu pensei muito nisso, porque semestre passado, eu acho que esse 4, a gente fez um trabalho lá no Centro de Paulo, né? Depois que eu também assistência de pesquisa de rua. E aí, eu estava conversando com o governador, ele falou que menos de 3% da renda total do Estado vai para as políticas de assistência pública. Como eles trabalham no Centro de Paulo, as pessoas, numa situação de rua, a porcentagem, acho que 0,0, comprar tudo, assim, sabe? Não só os recursos que são oferecidos, disponíveis para essa situação de rua, mas também com os próprios funcionários. Então, é muito daquilo que, tipo assim, mesmo as pessoas que estão dentro do sistema, elas ainda não são ouvidas porque elas não têm atendido ao direito falho, porque elas têm dividido a força. E a gente como se o Estado está esquerda, que vai falar, não nada. O Estado, portanto, a lógica liberal. Eu não sei se vocês viram a receita das argumentos que não tem as aplicações realizadas por partes. Eles falam que como se a ciência é tais, por exemplo, a ciência de verdade, né? Então vamos fazer assim, divisão de pares. Um vai repetir o experimento, o outro por outro lado, que é baseado em evidência. E eles descobriram que era tudo combinado. Então, por assim, inúmeros artigos na revista internacional que tem respaldo, tudo comprado, tudo servido a alguma coisa.
É o mercado. Isso tudo é debatido por eles, né? Eu acho interessante, eu desenvolvo uma ciência neutra, como fosse possível. E, não, o complementar é uma ciência, coloque como neutra, a gente não se envolve. E eu fico me perguntando nesse debate como talvez as pessoas dessa forma. Porque há uma semana a FGV fechou um acordo com ter feito publicações fechadas com o governo. Ela abominou isso para abafar o caso na justiça. Então, tipo, não, isso é segundo a FGV, nós temos tantos dados. Ninguém falou sobre isso. Isso foi apagado também pelo Uhum. E eu não sei como que eu cheguei nessa publicação no jornal e consegui isso. Isso foi retirado. Quando aparece, eu vi também, acho que foi no UOL que saiu, mas quando aparece assim uma notícia, né? FGV fecha acordo, mas você não sabe o que é, você tem que entrar e ler para entender o que é que se passou, né? Quer dizer, que é uma das instituições de pesquisa mais reconhecidas no país e ganhou dinheiro para publicar pesquisa falsa. Foi só isso, não é? Só isso, quer dizer, mercado corrompendo a lógica, né? Que é um pouco a história da ordem do discurso. A ordem do discurso não acompanha, ele não é sustentado pelo rigor epistemológico da ciência. Né? Mesmo que seja, ainda assim, que, por exemplo, remédio é científico, é produzido cientificamente, mas a função da medicalização é política, é de controle, é de sujeição. Entende? Quer dizer, lobotomia era uma cirurgia aqui, né? É no lobo frontal. É uma cirurgia rigorosa dentro dos parâmetros científicos que o cara fazia uma lesão no lobo frontal. Mas qual era a função? Qual é a neutralidade que tem nisso? A função era de educar, de deixar dóceis os adolescentes. Isso foi um escândalo na década de 50 nos Estados Unidos. Eles usaram isso. O único psiquiatra que ganhou o Prêmio Nobel de Medicina, que hoje é escondido, né? O Prêmio Nobel esconde que foi o único psiquiatra que ganhou o Prêmio Nobel de Medicina. Foi o cara que inventou a lobotomia, veja só. Então, se fosse... É parecido com a Ritalina hoje em dia. É um crime. A Ritalina hoje em dia nas crianças é um crime. Crianças todas, as crianças danadas da minha época, por exemplo, era tudo menino danado, né? Chamado menino danado, estão tudo tomando Ritalina. Tudo quietinho, tudo. É. Bom, o que é que isso tem a ver com as identidades sexuais? Muita coisa. Tem, tá? A experiência das trans e a vida. Mas essa discussão teórica que ele traz e a política, a gente faz essa separação, mas como também tivesse feito, elas aqui estavam falando. Uma questão de como é totalmente ligada essa questão da biomedicina, da medicina, implica biopolítica, né? Discurso das pessoas grandes para você. Aqui vai ser o trabalhado. E no texto, eu vi como se quem tem essa habilitação falando do discurso transmédico é como se fosse superior ao outro. Exatamente. Não, é mais, pelo menos, a E a cirurgia também. É curioso isso. Quer dizer, o autor não faz muito essa discussão, né? Ele não entra na discussão política dessa história. Mas isso é muito interessante, como elas são atravessadas pelo discurso médico. E quem está mais dentro, e volta à questão da economia política do discurso, quem está mais dentro e mais adequado ao discurso hegemônico, se reconhece mais. Se diz, eu sou mulher, e vocês não, porque não fizeram a cirurgia, por exemplo. Quer dizer, é muito curioso a economia política dos discursos operando aí, né? Agora, isso só é possível exatamente por uma condição estrutural, que é essa de que a identidade ela não é fechada.
Ela é aberta. Uma coisa que me veio no meu cabeça agora é a questão da coisa período, né? Então, como eles passaram muito tempo enfim, aceitando aquele lugar, porque a igreja pregava que já eram lugares determinados por Deus, né? Deus e tal. Mas a lógica de que não questiona a política e a economia de hoje é uma lógica muito estranha ainda, como a missão. É isso que tem que fazer na minha vida, né? Ganhar dinheiro, ir na carreira. É como se o lugar tivesse pré-determinado por alguma entidade, que Deus era o dinheiro, ou Deus seria o poder. Mas é uma lógica que tem uma certa, pelo menos na minha opinião, é uma certa semelhança. Assim. Um grupo desse que faz esse questionamento é nada na sociedade brasileira que a gente vive. Nada. É nada. Na sociedade. Nós ganhamos a eleição, né? Nós ganhamos a eleição. A gente não sabe quais são as consequências disso, mas ganhamos a eleição. A gente não pode desconsiderar isso. Mas veja que o Ceará deu 65% por Lula, mas é a cidade, Fortaleza é a cidade que mais mata a população LGBT. Não, estou falando graças a Deus por ter dado a eleição para o Lula. Tem duas questões no texto que são interessantes. Primeiro, por exemplo, como o autor acompanha a Báttina e vai falar, por exemplo, das identidades a partir da performance. E é muito curioso como elas fazem isso, né? Que é exatamente. E o autor meio que tem a impressão de que ele escorrega um pouco nisso também. Como se ele dissesse isso, de que, por exemplo, as transexuais, porque se consideram mais femininas, se reconhecem mais, né? E porque reputam as travestis que elas são muito escandalosas, né? Que a performance delas é escandalosa. E por isso... Hã? No artigo aqui, Não. coloca assim como uma... O autor Bruno César Barbosa. E uma... Não, ele pega... Exato. Que era a questão de a gente também justamente pela lógica científica de ser quase estrutural, conscientemente falando, a discussão todo tempo de confundir corpo com organismo. Todo tempo vem na nossa cabeça essa confusão corpo e organismo. A própria relação de saúde, né? O que é a saúde de um corpo? Os filósofos da diferença também criticavam isso. Um corpo intensivo, um corpo de uma grande saúde, é necessariamente um organismo saudável, né? Uma vida interessante, uma vida com uma grande saúde, não é o que chamamos de grande saúde. É necessariamente uma vida saudável do ponto de vista do organismo. Não é o organismo, né? Até porque exatamente tem uma parte aqui que ele diz isso, né? De como as narrativas que eram usadas eram todas em torno do sofrimento. Sofrimento em torno do corpo. Ele usa isso como se as transexuais, esse sofrimento fosse das transexuais. Eu vou ousar dizer para vocês que esse sofrimento é para todo mundo. Nossas narrativas, se a gente considera a ideia de gozo do corpo em Lacan, as nossas narrativas são usadas para dar conta do gozo do corpo, do sofrimento do corpo. É claro que eu não estou comparando e dizendo que as trans sofrem do mesmo jeito que os héteros cis. Não, claro que não. Né? Mas, do ponto de vista estrutural, as narrativas são... A linguagem é usada para essa função. A linguagem psicanálise, para voltar à questão dos conceitos básicos, né? A linguagem não serve para comunicar.
é o que menos importa na linguagem para a psicanálise, é a comunicação. A linguagem serve para grafar o gozo do corpo. Para mim, elas estão discutindo sobre a conduta. Eu acho que elas estão discutindo em torno da impossibilidade de determinar ou de fixar uma identidade. Esse é o problema. Você não é garantido, você é satirico. Por quê? Por causa da anatomia. Elas estão querendo uma garantia do que é uma mulher. Pela anatomia. Pela anatomia. Na verdade, é um grande problema. Mas não só. Não é só pela anatomia. Também Não, tem, eu digo por essa no toda a performance. discussão dela. Tudo bem, tem. Não na Tem. lógica lá feminina, Não, no núcleo da discussão delas. Tem essa coisa, dessa lógica anatômica, que tem a ver, por exemplo, o fato de ter feito a cirurgia de transgenitalização daria um maior reconhecimento, mas não é só isso. Também tem a coisa da performance. Exatamente. Tinha uma travesti que tinha um pelinho de barba, né? E a outra não era reconhecida, né? Então, tem uma coisa da performance também. Mas eu acho que é fundamentalmente a lógica. Por que a psicanálise não trabalha com identidade? Porque ela não acredita na identidade. A gente trabalha com a identificação. Você pode... E a identificação, e aí é uma outra questão interessante aqui, a identificação, especialmente em Lacan, em Freud também, mas o Freud nunca sistematizou muito essa coisa da identificação. Mas Lacan tem um seminário, que é o seminário Nolo, sobre a identificação. E a identificação em Lacan não é imitação. Não é eu vou ser... Por isso que não é só performático. É claro que você tem, por exemplo, para ser mulher, ter um reconhecimento de mulher, você precisa ter uma performance social, né? na hora da seleção. Também. Mas do ponto de vista do reconhecimento social, vamos dizer assim. Isso não dá necessariamente àquela mulher um reconhecimento garantido para ela. Eu me lembro agora do famoso caso da... Esqueci o nome da psicanalista, porque o Lacan pega o caso dela, era uma psicanalista famosa, o Lacan pega o caso dela para falar da mascarada feminina, né? Da mascarada histérica, que é uma... Bom, esqueci. Só contar esse caso, que é um caso publicado por essa psicanalista, que eu esqueci o nome, que era uma mulher belíssima, uma mulher bonita, com um sucesso profissional e tal, e tal, e tal, e que aí chega na análise, olha para a psicanalista e diz: eu me sinto uma impostora. Então, o tal da... Hoje a psicologia usa isso, né? A história da síndrome da impostora. Isso é uma questão histérica básica, não tem síndrome da impostora, porra nenhuma, certo? Eles vão criar, eles inventaram uma medicação para esse... Quer dizer, é muito curioso isso, porque esse caso, né, que era uma mulher que tinha toda a performance e todo o resultado dessa performance, que era o reconhecimento tanto sexual como profissional, não se reconhecesse como uma mulher. Né? Então, é muito curioso, quer dizer, não é só a performance, não é só o imaginário. E aí, é a partir daí que Lacan usa o termo mascarada, de como é possível usar. Mascarada não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa que semblante. É outra coisa. Né? O semblante é outra coisa. E aí, eu não sei onde situar a performance da Butler. Se no meio dos dois, se no semblante. Eu assim, dando uma trela para Butler, eu acho que é mais fácil situar no semblante, né? Para ter o reconhecimento. Porque é exatamente isso que o Lacan vai dizer. A mascarada não dá o reconhecimento. A mascarada histérica não produz um reconhecimento. Eu acho que se for para não produzir angústia, só tem como situar como semblante. Só tem como situar como semblante. E para finalizar, quer dizer, e é por isso que ele vai mostrar que a identificação não é imitação. Tá? A identificação, ele inventa um novo conceito, nesse seminário novo, o Lacan, né? Que é um conceito de traço unário. O que é o traço unário? A identificação não é identificação com o igual, é uma identificação com a diferença.
O sujeito, para se reconhecer, ele tem que identificar e se identificar com a sua singularidade. É nisso que ele se identifica enquanto sujeito. Não é com o igual. E aí é onde Lacan vai falar da identificação com o significante, que é esse tal desse traço unário. Esse traço unário é como se fosse assim, o ilustre representante da singularidade, da diferença do sujeito. Né? Então, para você ter uma identificação que lhe dê algum reconhecimento, não se trata de imitar. Pelo contrário, o processo identificatório implica exatamente a inscrição e a identificação com esse tal, desse traço unário. E aí, por exemplo, a gente poderia, então, daqui a 15 dias, falar do traço unário, por exemplo. Quem todo fala que gosta mais. Então, eu acho que acaba sendo uma disputa, não só falando da questão da segurança da travesti, claro, né? O problema da sexualidade é um discurso bem mais valorizado. Mas como no geral mesmo, essa disputa, quem se aproxima mais desse discurso da normativa? Porque, na verdade, seria o pouco que gosta mais. E falando de privilégios, mesmo, não de gosto, enfim, mas falando dessa questão de ser ouvido, de valorizar, reconhecimento, então eu acho que acaba sendo um disputa de quem se aproxima mais. Entende? Quem é mais mulher para se relacionar com mais homem, Veja bem, essa talvez seja a grande diferença entre os estudos de gênero e a psicanálise. Que os estudos de gênero promovam e sustentem, por exemplo, o movimento discursivo e social pelo reconhecimento das travestis, das transexuais, da população LGBT, etc., ótimo, é assim que tem que ser. Tá? Mas isso não garante a cada uma ou a cada um esse reconhecimento. Aí é onde a clínica psicanalítica trabalha. A psicanálise não trabalha, obviamente que a psicanálise pode trabalhar também e fomentar, dizer, por exemplo, que tudo bem, ninguém vai, né, vai perverter o mundo por conta das sexualidades, da diversidade sexual. Quem morreu foi o pai mestre, não foi o nome do pai, por exemplo. Né? Quer dizer, quem entrou em decadência de Freud para cá, né, desde a modernidade para cá, foi a posição do pai mestre, que hoje não é mais mestre. A tradição não é mais mestre. Quem é mestre é o capitalismo e o discurso da ciência. Quem comanda o nosso corpo, a nossa vida, o nosso gozo, promove os vários tipos de gozo, inclusive a diversidade do gozo e a diversidade sexual. A gente não está à altura. Nossa, eu sei que Deus sempre tem outros na estrutura. Não preciso repetir, corrigir. Eu não estava entendendo. Sim, claro. Então, e essa questão da identificação, ela é muito importante, né, para a psicanálise, porque mostra, talvez, a grande diferença, né? E aí voltamos àquela discussão que foi que trabalhou com o texto da Tânia Rivera, né? E que isso não impede de você reconhecer que a luta identitária ela tem uma função política fundamental. É o trabalho da Tânia. Né? Você tem que chamar atenção e ter cuidado, porque a luta identitária pode produzir massa. E foi fazer massa. Foi pouco que não tive no pé que ficou falando. Porque a partir do momento que começou a livrar os povos ao ponto de na lógica burguesa, existia um certo purismo, digamos assim, isso gerou uma intensificação de um desejo maior e de uma intensificação do desejo sexual. Uma curiosidade maior ainda pelo sexual. Então, o poder acabou, na lógica de repressora, intensificando o desejo sexual. E isso se voltou com o de peso. Só que aí depois ele fala, mas o poder se articula de várias maneiras, vai para outro lugar, na cigana e tal. Foi para outro lugar. Aí foi o quê? Já que a gente fez isso, vamos para outro lugar, para o erotismo, o corpo magro, o corpo sarado. Vamos colocar esse sexo, vamos controlar esse sexo de uma maneira mais positiva, mais feminina. Aí pronto.
Mas tem que dar, claro, tá? Eu acho que eles sempre é isso. O sexo sempre vai ter essa diversidade. E lembre-se que o Foucault vai dizer que o poder no mundo moderno intensificou os prazeres do corpo. É isso que eu estava falando. Com o fim do prazer do corpo. O fim do pai e mestre, que é mais ou menos o que nós estamos vivendo aqui, né? Toda essa referência do CS1 na cultura abriu uma série de possibilidades de diversidades. Quer dizer, o fim do o pai mestre tinha uma cumplicidade com a heteronormatividade e vice-versa. Exatamente. Né? E com o declínio do pai mestre, que não manda mais porra nenhuma, o pai não manda mais nada, não é mais referência, né? E quem manda é exatamente isso, é o discurso da ciência e o discurso do capitalismo. É quem nos subjetiviza, não é mais a tradição. Existe um movimento interessante, exatamente nas discussões decoloniais, que é de recuperação das referências ancestrais. Está aí o Krenak, por exemplo, né, que é um índio que tem voz. Né? Essas discussões são interessantes. A Sueli está nessa falando, né, que os povos daqui, os povos originários, tem muito a oferecer sobre uma nova maneira de ver sexualidade, acessibilidade, relação que chamam de alma. Quer dizer, são subjetividades que não foram operadas pelo monoteísmo judaico-cristão ocidental. Né? Subjetividades provavelmente muito diferentes da nossa. Por bem ou por mal, a gente nunca sabe, né? Quais são os efeitos, mas são diferentes, são. Né? A referência, muito provavelmente, não é unificada com a nossa referência monoteísta. Quais são as consequências disso? Cenas para os próximos capítulos. Tá? Bom, então, só agradecer a vocês a participação, né? E já deixar o convite para o próximo semestre. Provavelmente, a partir de segunda metade de fevereiro, ou começo de março, a gente retoma nossos encontros, né? E, como eu disse, próxima quarta-feira não vai ser nessa sala, se não me engano, é B25, ou é B2 ou é B25. Vai depender do número de trabalhos, porque essa sala não dá para marcar a tarde toda. Então, vai ser em outra sala. A gente vai botar lá. Vai ser 1h30, né? No princípio, sim. Tá? E nossa jornada para a gente fechar, e depois a gente marca a farra. Tá? Uma pessoa apresentar para mas ela está indo no país. Aí ela Pode. Isso que é comunismo. Aí ela perguntou porque ela está fazendo Quem é? Aí ela perguntou se podia fazer pelo Google Meet. Quem é? O nome dela?